Não chore mais uma reprovação na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar os 7 passos que irão mudar de vez essa história. Olá, juventude, meu nome é Celso, sou o primeiro sargento da Força Aérea Brasileira, professor de Física do curso preparatório alto nível. E a partir de hoje estaremos subindo vídeos aqui no canal todas as terças-feiras. São conteúdos de física voltado para você que não tem uma boa base nessa disciplina, bem como conteúdos relacionados a planejamento e organização. Dessa forma você poderá elevar o seu desempenho. Então, é muito importante que você se inscreva no canal para receber esses conteúdos. É importante que você deixe o seu like para mostrar à plataforma a relevância do nosso conteúdo, bem como que você compartilhe com aqueles amigos que estão na mesma vibe que você. Dito isso, vamos ao que interessa. E o que interessa para nós aqui é tudo o que você precisa saber para passar na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Eu gostaria de começar fazendo um questionamento, de formas que vocês reflitam nesse questionamento, porque eu acho que existe um equívoco muito grande por parte do estudante quando se trata de estudar. Aluno ou estudante? Você sabe a diferença entre aluno e estudante? Bem, o professor Pierluigi Piazzi, autor do livro Inteligência em Concurso, ele costumava dizer que aluno era quem assistia a aula, uma ação coletiva e passiva que leva ao entendimento. Já estudante é aquele que estuda, é uma ação individual e ativa que leva ao aprendizado. E por que isso é importante? Para que vocês tenham entendimento que apenas ir para uma sala de aula, assistir aula, não vai proporcionar o aprendizado que vocês precisam ter para realmente passar no concurso, seja ele qual for. Dito isso, vamos ao passo a passo que irá nos levar rumo à Escola de Especialistas. E o primeiro passo é ler e entender o edital. Bem, por que é importante você ler e entender o edital? Porque é lá que vai estar toda a regra do jogo, certo? Você não pode, de maneira nenhuma, deixar de entender tudo que está escrito lá, desde o conteúdo programático até os formulários de recurso. Conteúdo programático vai ter toda a matéria que você precisa estudar, ok? Limite de idade. As provas da EA têm um limite de idade, 24 anos, ou seja, no ato da matrícula na Escola de Especialistas, você não pode completar 25 anos. Então, você tem que estar bastante atento a esse detalhe. Locais de prova e horários. É importante saber o local e o horário para chegar de forma antecipada e fazer a sua prova com a maior tranquilidade possível. Todas as fases e datas. Uma vez você passando no concurso, você terá exame médico, você terá exame físico, você terá uma série de fases e convém que você não falte a nenhuma dessas fases. Por quê? Porque elas também têm caráter eliminatório.
Uma vez faltando o teste físico, você está definitivamente eliminado, ok? E com relação aos formulários de recursos, por quê? Porque você pode ficar reprovado em uma das fases. Então, cada reprovação você pode recorrer. E é bom que você já dê uma olhada em quais são os formulários, ok? Se prepare para não ter nenhuma surpresa. Mas caso aconteça, saiba que você pode realmente entrar com recurso. Bem, e aí quando a gente fala de ler e entender todo o edital, para evitar um problema maior com recursos na justiça. Eu vi situações onde o candidato ele passou e quando ele estava na escola, com uma semana, ele foi retirado do pátio e mandado embora. Por quê? Porque ele estava prestando o serviço militar obrigatório. Então imagina você se dedica, passa no concurso em todas as fases, comemora a ida para a escola, chega lá e depois de uma semana você é retirado do pátio e mandado embora. Você está desclassificado. Outra situação, o militar ele alterou o estado civil, ou seja, ele casou durante o certame. O certame compreende da inscrição até a formação. E aí, logo em seguida, ele foi eliminado do concurso. Certo? Alguns conseguem voltar e até ganham definitivamente na justiça. Outros não conseguem. Mas o que eu quero dizer? É que o desgaste de uma ação judicial é muito grande. Você vai passar, no mínimo, 8 anos vivendo uma incerteza na sua vida. E o pior é que, caso você não consiga retornar, aqueles 8 anos que você ficou na força são perdidos. Certo? Então, leia o edital, evite uma ação judicial, porque assim você vai ter mais tranquilidade. E não tem dinheiro no mundo que pague a nossa paz, não é isso? Então, faça o que está ao seu alcance agora para evitar dessabores um pouco mais à frente, ok? Fica uma dica de quem tem bastante experiência com essas realidades, tá bom? Voltando aqui. Avaliar o seu estado atual. Bem, você precisa sair de um ponto A para um ponto B. E você precisa saber como você está para atingir o seu objetivo final. Eu costumo dizer que a prova da escola de especialistas é uma prova de tiro curto, ou seja, uma prova de 100 metros. É muito rápido. Você tem 4 meses ali para se preparar e passar nesse concurso. Então, você precisa saber como você se encontra. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar a última prova da escola de especialistas, vai sentar e resolver essa prova dentro do tempo utilizado no concurso. Você tem que simular todas as situações de prova, ok? Resolve a prova sem chutar nenhuma questão. Por quê? Porque se você chutar alguma questão, você vai ter um falso resultado. E esse falso resultado não vai corresponder à sua realidade. Então você precisa fazer essa prova e ver qual foi o seu resultado. Então, fez o simulado, avaliou o resultado, você vai definir o grupo. Tá? Então, veja só, você vai olhar qual foi a nota do último candidato aprovado para aquele grupo e essa nota vai ser a sua referência. Só um detalhe,
Se você for concorrer com uma ampla concorrência, preste atenção que a nota é muito maior. Se você for concorrer com as vagas reservadas, a nota é bem menor, certo? Mas é importante que você veja qual foi a nota do último convocado, tá? Para esse concurso. Suponhamos que o último candidato ele entrou com 80 questões e você, na sua prova simulada, você fez 40 questões. Então, significa dizer que a sua referência serão as 80 questões. Durante esse período de preparação, de estudo, de dedicação, você precisa chegar no mínimo em 80 questões, certo? Então, esse é o modo de avaliar o seu estado atual. Vamos lá, dando prosseguimento. Passo 3, certo? Planejamento e organização. Por que que você precisa ter planejamento e organização? Ora, você está em um ponto A e você quer ir para um ponto B. Então, você precisa gerenciar uma grande quantidade de informações. Você precisa gerenciar todo o seu tempo de forma a dedicar toda a sua energia para esse objetivo. Imagine que você vai fazer uma viagem. Então, nessa viagem você precisa ter planejamento e organização. Comprei a passagem, ok. Horário da partida, local da partida, duração da viagem. O que que eu vou precisar utilizar no meu tempo de permanência no meu local de destino. Então você vai arrumar a mala, você vai colocar roupa, você vai colocar ali material de uso pessoal. Então é toda uma organização, é todo um planejamento. No concurso não é diferente. Você precisa planejar e organizar para potencializar o seu resultado. Essa é a grande verdade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nesse planejamento e organização é definir as fontes de estudo. Quais são essas fontes? Curso preparatório. Se você não tem uma boa base, se você não está aí fazendo a prova da especialista pela segunda ou terceira vez, você é iniciante, eu recomendo que você faça um curso preparatório, de preferência presencial. Por quê? Porque lá você vai ter pessoas trocando energia. Você vai ver aqueles alunos que estão muito melhor que você e isso vai ser uma maneira de te incentivar. Porém, eu recomendo que você tome muito cuidado na escolha do curso presencial, porque a gente tem muito curso presencial com as chamadas turmas multidisciplinares. E o que é isso? São turmas que têm alunos da ESA, da especialista, da AFA, da EFON, e aí você perde a especificidade do conteúdo. Se você vai estudar para especialista, então procure um cursinho que ofereça aulas voltadas apenas para a escola de especialistas, ok? Materiais. Não pegue materiais soltos da internet por causa da especificidade. Tem muito material solto, mas que não é específico. A abordagem do conteúdo é feita de forma totalmente diferente. Então, deixe para estudar com os PDFs do curso, com as apostilas do curso e, mais importante, estude pela bibliografia sugerida no edital, porque muitas questões que caem na prova são retiradas desses livros, mudando apenas alguns dados. A abordagem é a mesma, então fica muito fácil de você acertar uma questão dessa. Então estude pelos livros da bibliografia sugerida. Continuando.
Definiu lá seu material de estudo, então vamos elaborar um plano de estudo, certo? Nesse plano de estudo você tem que ter um mapa da sua rotina. A hora que você acorda até a hora que você vai dormir, convém que você tenha uma planilha detalhando tudo que você faz durante o dia para que você possa, em algum intervalo, encaixar ali um horáriozinho de revisão, uma pequena leitura. Por quê? Porque tempo é ouro. Especialista é uma prova de tiro curto. Todo o tempo que você puder disponibilizar para estudar é importante. Horário de aula. Aqui nós temos duas situações. Aquele candidato que trabalha e aquele que não trabalha. Aquele candidato que trabalha, eu recomendo que o seu plano de estudo seja baseado, o seu plano de aula seja baseado no horário de aula do cursinho. Então, suponhamos que você vai na segunda para o cursinho, você tem aula de física e português, certo? Então, tire um dia para estudar só física, outro dia para estudar só português, certo? Por quê? Porque o seu tempo de estudo ele é muito menor que o tempo de quem não trabalha. O candidato que não trabalha ele tem uma vantagem, ele tem mais tempo. Então ele vai para o cursinho de manhã, ele chega em casa à tarde, ele pode estudar aquelas duas matérias do cursinho, certo? Lembrando que, de preferência, se ele estudar uma de exatas, ele estude português ou inglês. Não estude física e matemática no mesmo dia, ok? Separe isso aí, tem um porquê, tá bom? Vou explicar mais na frente do porquê. E estabelecer um prazo para alcançar o objetivo. Porque a partir do momento que você estabelece um prazo, aquele resultado ele fica mais palpável, certo? Você sabe que está se aproximando o momento e aí você vai dar um sprint muito maior, você vai ter um pouco mais de comprometimento. Quando a gente faz as coisas de forma muito solta, a gente tende a relaxar, a procrastinar e aí a gente perde uma oportunidade, certo? Não deixe para o último concurso, não deixe. E eu já vi situações de alunos realmente muito dedicados, com um bom conhecimento, que deixaram para a última hora e aí o equilíbrio emocional atrapalhou o resultado e eles perderam a vaga. Alunos que a gente dava como certa aprovação perderam a vaga para eles mesmos, porque apesar da gente estar alertando, ele resolveu pagar o preço, né? Então isso não vai acontecer com você, porque a partir de agora você está tomando consciência de que o equilíbrio emocional pode sim atrapalhar a sua aprovação. Bem, e aí eu trago aqui uma informação, né, sobre plano de estudo. Apenas 2% dos estudantes têm um plano de estudo, segundo o professor Renato Alves, o nosso mestre da memorização, né? Então veja que se você fizer um plano de estudo, você vai estar à frente de 98% dos candidatos. Então, essa é uma boa forma de sair à frente. Bom, então faça o seu plano de estudo. Professor, não sei fazer um plano de estudo. Não tem problema. Ao final desse vídeo, lá nos comentários, você pode dar sugestões daquilo que você gostaria que a gente trouxesse nos próximos vídeos. Pode ser como é que você monta um plano de estudo. Então, se essa for uma dica, a gente pode gravar um vídeo e mostrar como que você vai montar o seu plano de estudo, ok? Passo 4. Como aprender, né? Então, isso também é muito importante, tá? Porque como foi abordado lá no começo, naquele questionamento que eu fiz, né?
Às vezes o aluno acha que ir para a sala de aula, assistir aula é o bastante, que ele vai aprender. Olha, eu confesso para vocês, eu já vi gente que aprendia, certo? Eu já vi gente que só assistia a aula, nem sequer escrevia nada, tá? Mas isso tem muito a ver com a maneira como cada um assimila conteúdos. E aí entra a questão do sistema representacional, que é a forma como a gente assimila, armazena e codifica um conteúdo. Então, alguns são auditivos, outros são visuais, outros são sinestésicos e alguns são digitais. Então, eu deixo claro que nós temos os 4 sistemas presentes no nosso corpo, na nossa mente. Porém, um é predominante, certo? E o que a gente tem que saber é qual é a predominância desses sistemas para que a gente possa estudar de acordo com essa predominância. Poxa, eu gosto mais de assistir uma aula, chegar em casa, escrever, ler um conteúdo em voz alta. Então, essa é uma forma de você aprender. É lógico que tem muita gente que acha que isso aí não tem muito a ver não, não dou muita bola não. Mas eu levo isso a sério, certo? Como eu falei, eu conheço pessoas que só assistiam a aula, certo? Um colega nosso aqui, oficial hoje, o cara é uma capacidade incrível. O cara assistia a aula, ia embora, final de semana, não pegava no livro, quando voltava e a gente tinha uma dúvida, o cara ele respondia tudo pra gente, o cara era muito diferenciado, entendeu? Então assim, a gente pode fazer um teste do sistema representacional, certo? Lá na frente, fica uma dica, o que você quer que a gente aborde nos próximos vídeos. Então, mais uma dica, pode fazer esse teste aí, ok? Então, como a gente vai aprender? O primeiro passo é entendendo as fases do aprendizado. Primeira coisa, assistir uma aula, tá? Porque a partir do momento que você assiste uma aula, você vai começando a ter entendimento, você vai começando a ver como as coisas se desenvolvem dentro de um determinado conteúdo, dentro de uma determinada matéria, certo? Ok, assistiu a aula, você vai estudar. Agora você vai realmente encarar o papel de estudante, que é chegar em casa, pegar o que foi anotado, avaliar, entender, questionar, certo? Porque aí sim, você vai estar consolidando aquele conteúdo visto na sala de aula. Fica a dica, não deixe para estudar um conteúdo dado na sala de aula no dia seguinte. Chegue em casa, pegue esse conteúdo e vai estudar, certo? Então assim você vai assimilar muito melhor, porque no dia seguinte, certamente você já esqueceu boa parte desse conteúdo. Bom, então, estude no mesmo dia, tá? Resolver exercício, gente. Por que resolver exercício? Porque é resolvendo exercício que você vai desenvolver o seu raciocínio, e você vai entender como é que funciona cada abordagem dentro daquele tipo de questão. Então tem que resolver exercícios. Quantos? Infinitos. Resolva exercícios de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Ok? Então, não fique sem resolver exercício. Você vai desenvolver muito fazendo exercício. Até porque a prova, questões, questões, tem que fazer questão. Certo? Detalhe, as questões de alta complexidade que você assim julgar, você deixa a maneira como você resolveu arquivada ali, certo? Porque lá na frente você pode precisar fazer uma revisão e se deparar com uma questão bem semelhante e ali você
se perdeu um pouco, peraí, deixa eu olhar como foi que eu resolvi aquela questão top das galáxias ali, aquela questão da NASA. Então você vai lá, pega, segue todo o raciocínio e vê o que você pode utilizar ali, certo? Então, uma dica bacana, ok? Revisar. Então, não deixe de fazer as revisões. Eu costumava fazer revisão antes de começar a estudar e depois que eu estudava. Chegou um ponto que eu passava 1 hora fazendo revisão antes de começar a estudar, certo? Então isso foi muito importante para mim. Lá na frente vocês vão entender o porquê. E eu fazia isso mesmo sem saber os porquês, tá? Eu fazia porque eu via que estava sendo proveitoso para mim. E por fim, fazer simulados. Vocês vão encarar um concurso, então o ideal é que vocês façam simulados. Eu costumo dizer que quando você faz um simulado, você vai virtualmente no interior da caverna. Por quê? Porque presencialmente você vai visitar a caverna no dia da prova. Então, se você puder conhecer todos os riscos que a caverna te apresenta de forma virtual, se você puder achar um ponto falho ali, de forma que você possa tirar proveito, então está valendo. Então, façam simulados, ok? Compreender as técnicas é outro passo importante, certo? Nesse passo 4 aí de como você aprende, tá? Então, para você aprender alguma coisa, você precisa estar concentrado nesse conteúdo que você vai estudar, certo? Então, o neurocientista Dr. Marcelo Rocho, no seu curso Ultra Inteligência, ele costuma dizer que o nosso tempo de concentração ele varia de 25 minutos a 80 minutos. Portanto, você não deve ficar focado no conteúdo mais de 80 minutos. É lógico que isso é uma média. Você pode ver ali, não, mas eu tenho dificuldade de concentração, não consigo chegar a 25 minutos. Ok, não consegue ainda. Você pode utilizar algumas técnicas, né, para que você consiga ficar concentrado ali. Então você pega o seu relógio e marca 10 minutos, tenta concentrar 10 minutos, faz um intervalo de 5, volta mais 10. E aí, com o passar do tempo, você vai aprimorando e aumentando esse tempo. Poxa, eu vou tentar ficar 15 minutos concentrado. Então, vai seguindo um progresso, certo? Mas você precisa estar concentrado, ok? Repetição. A repetição leva à perfeição, certo? E quando você repete, você organiza o seu arquivo mental. Como eu falei anteriormente, eu costumava fazer até 1 hora de revisão antes de começar a estudar. E eu escrevia muito as fórmulas, muito. Poxa, vou começar aqui a estudar MRU. Quais são as fórmulas do MRU? Então, antes de começar a estudar, eu escrevia as fórmulas. Enquanto eu estivesse estudando MRU, eu estava ali escrevendo as fórmulas antes de começar e quando eu terminava de estudar, certo? Relações métricas no triângulo retângulo. Poxa, escrevia as fórmulas de relações métricas antes de começar a estudar e no final também. Então, até você conseguir gravar todas essas fórmulas na tua memória, vai demorar um tempo. Você vai esquecer uma fórmula, então essa fórmula que você esqueceu, você vai reescrevê-la ali umas 4, 5 vezes. Poxa, não posso esquecer mais dessa fórmula. E outra, escreva sempre numa sequência. Você tem que ter uma sequência, tá bom? Então é assim que você organiza o seu arquivo mental. Ok, vamos dando continuidade, porque quando a gente fala de memorização,
muitas vezes a gente não sabe da importância, tá, da memorização, a gente não sabe como é que a gente memoriza as coisas, certo? Então eu vou fazer uma passagem rápida aqui sobre as memórias, né? Então a gente tem aí a memória sensorial, que é aquela memória que é ativada por um dos sentidos, certo? Visão, audição, tato, paladar. Nós temos aí a memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo, ela tem a duração de algumas horas, e a gente tem a memória de longa duração. Bem, então digamos que você passou e viu o teu colega ali com um baita do celular, certo? Poxa, bacana esse celular. A tua memória sensorial ela foi ativada. Você chega para ele e pergunta: meu camarada, qual é a marca desse teu celular aí? Poxa, bacana, né? Essa marca aí, gostei, gostei, gostei. Moto G aqui, bacana. E aí você sai e fica com aquela informação na cabeça, memória sensorial. Como você gostou, essa memória sensorial, ela vai para uma memória de curta duração. Por quê? Porque você vai ficar repetindo aquela informação que veio da memória sensorial. Poxa, aquele celular ali, um Moto G, caramba, bacana, olha. Poxa, foi para casa, dormiu, acordou, Moto G, pô, gostei, vou comprar ali aquele aparelho para mim. No dia seguinte, Moto G, vou comprar aquele aparelho para mim. 3 dias depois, uma semana depois, você sabe a referência do celular ainda, tá com aquela imagem na sua cabeça, aquele baita aparelho. Memória de longa duração, não esquece mais, certo? Então, memória sensorial é o start, a repetição, memória de curto prazo, e a gravação, memória de longa duração, certo? Então, a gente precisa aprender a dominar essas memórias. E a gente precisa também aprender a não esquecer as coisas, ok? Então, dito isso, vamos lá. Memorização. A importância de memorizar. De acordo com o site www.empregoerenda.com.br, na era da informação, a palavra-chave é memória. Saber usá-la de maneira eficaz é uma necessidade imprescindível para a vida social e profissional de cada cidadão. Então veja que memorizar não é importante apenas para quem está estudando, não, não é isso não. É importante para a vida social e profissional também, ok? E aí, além de memorizar, como eu falei anteriormente, é importante não esquecer. E aí a gente entra nesse gráfico aí da curva do esquecimento. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês esse gráfico aí, para vocês verem o quão importantes são as revisões, tá certo? Então vamos lá. Você tem aqui nesse ponto, tá? 20 minutos. Você entra na jornada de estudo, então depois daquela jornada de estudo, você assimilou ali uma média de 85% aí desse conteúdo. E aí, 20 minutos depois, você só reteve, tá? 55% desse conteúdo aí, foi a sua retenção. Só lembrando aqui, ó, que nós temos o gráfico de tempo versus retenção, tá? Quanto que eu consigo armazenar uma informação com o passar do tempo. Então, o que que acontece aí? 20 minutos, a sua taxa de retenção aí caiu para 55 aproximadamente, mas aí você vem e faz aqui uma revisão. Você faz a revisão e eleva essa taxa de retenção aqui para 98%. Primeira revisão aqui, levou essa taxa de retenção para 98%. Ok, vamos observar essa curva vermelha aqui, ó, tá?
Essa curva vermelha, ela leva em consideração o seguinte: você fez o estudo e não realizou nenhuma revisão. Então, o que acontece? 24 horas depois que você estuda, você tem essa retenção aqui, ó, que é em média aí 25% aqui, ó. Em 25, ou em média aqui 23%, tá? Então, 24 horas você só reteve 23% aí do que você estudou. 7 dias depois, se você não fez nenhuma revisão após o primeiro estudo, essa retenção ela está aqui, ó. E em média, 15%. E 30 dias? 30 dias após realizar o estudo, essa retenção ela cai aqui para menos de 10. Menos de 10. Agora vamos acompanhar essa linha verde aqui, ó. Você estudou um conteúdo, fez aqui essa primeira revisão. Então, o que acontece 24 horas depois? Ó? Com a revisão, depois do estudo, a sua retenção ela vem mais ou menos para cá, ó, 70%. Então, o que você faz? Poxa, 24 horas depois, a minha retenção está em 70%, eu vou fazer uma segunda revisão aqui. Ó. Vai a segunda revisão. Tá? Então, veja o seguinte. Se você não tivesse feito a segunda revisão, a sua taxa de retenção estaria aqui. Ó, só com a primeira revisão. Só com a primeira. Ó, a sua taxa de retenção ela estaria aqui. Ó, aproximadamente quanto? 55%. Tá? Só com a revisão. Como você fez aqui uma revisão 24 horas após, veja que a sua taxa ela teve um incremento, a sua retenção teve um incremento aqui, ó. Então a sua retenção ela está mais ou menos aqui, ó, casa dos 90%, né? Então eu vou parar por aqui, mas o que eu quero mostrar com esse gráfico aqui? Que todas as vezes que você faz uma revisão, você aumenta a sua taxa de retenção. Primeira revisão, sua taxa de retenção aumentou 24 horas depois. Tá? Fez a segunda revisão, sua taxa de retenção aumentou, deveria estar aqui, mas olha onde é que ela está. Então, essa é a importância da revisão, ou seja, aumentar a tua taxa de retenção. E aí, o site supervadmecum.com.br, o que ele diz? Diz o seguinte: se você é concurseiro ou estudante de modo geral, já deve ter se deparado com a seguinte situação: você estuda com afinco e entende todo o conteúdo. Entretanto, depois de um tempo, quando é questionado sobre o assunto, já não consegue se lembrar de quase nada. Esse fenômeno acontece por causa da curva do esquecimento e é mais comum do que se pode imaginar. Então, pessoal, veja que estudar requer muito conhecimento. Conhecimento de memorização, conhecimento sobre a curva do esquecimento, né? E mais, você precisa se utilizar das ferramentas adequadas. E aí, a ferramenta adequada quem vai dizer é você. Eu trago aqui algumas dicas, certo? Então, como ferramentas, a gente tem um flashcard, que são cartas com perguntas e respostas. Você compra aí nas livrarias e pode fazer esses flashcards, tá? Existem técnicas também para usar o flashcard, tá bom? Nós temos aí os mapas mentais, eu acredito que a grande maioria conheça, os fluxogramas. Eu gosto muito dessa questão do fluxograma, porque para mim as coisas ficam muito bem distribuídas, certo? E a gente tem aí também os mnemônicos. Então essas duas últimas aí, para mim, são as melhores ferramentas.
fluxograma e o mnemônico, tá? Eu consigo enxergar de forma mais organizada o conteúdo com o fluxograma. Dando prosseguimento aqui, vamos para estratégias. Bem, tudo que você vai fazer, você tem que ter uma estratégia, certo? A prova da EA é uma prova de tiro curto, então você precisa ter as estratégias corretas, certo? Para que você possa elevar o teu desempenho dia após dia. Então, plano de avaliação constante. O que é esse plano de avaliação constante? É você resolver exercícios e a cada 10 questões você vê quantas que você acertou de modo consciente. Tá? Poxa, conscientemente, nessas 10 questões desse assunto, eu acertei 5 questões. Não estou bem. Eu preciso acertar pelo menos 8 de cada grupo de 10 questões. Então você vai estudando, vai se avaliando e vai vendo também aquelas matérias que você tem um pouco mais de dificuldade para que você possa melhorar. Então a avaliação tem que ser dia após dia após dia. Certo? E aí você plota com mais facilidade as suas deficiências. Revisões periódicas. Então, as revisões dentro do seu plano de estudo, você põe aquelas revisões periódicas, né? Geralmente semanais. Cada matéria tem a sua revisão semanal. Porém, eu particularmente, eu fazia essas revisões praticamente diariamente, certo? Mas aí vai de cada um. Cada um tem uma maneira diferente de assimilar o conteúdo, de gravar. Eu sei hoje por que eu tinha dificuldade de gravar o conteúdo. Hoje eu entendo por quê. Então eu tinha que fazer revisão todo dia, certo? Treino de velocidade. Você tem ali pouco mais de 2 minutos e meio para fazer cada questão da IA. Então, no primeiro momento, você não se preocupa com o tempo, não. Mas, com o passar do tempo, você tem que melhorar a sua velocidade. Faça as questões, primeiramente, treinando o raciocínio, treinando a lógica. Aí depois você, poxa, estou dominando esse assunto aqui. Posso tentar ganhar velocidade. Pego uma bateria de 10 questões e vou ver quanto tempo eu faço cada questão. Então você tem que treinar velocidade. Velocidade, velocidade, velocidade. É uma prova de tiro curto. São 100 metros. Você precisa correr 100 metros em 15 segundos. Está correndo em 25. Não vai ser um bom resultado no final. Então tem que treinar essa velocidade. Simulados quinzenais e bimestrais. Esses simulados quinzenais, eles são simulados de conteúdos que você viu a cada 15 dias. Você faz por conta 20 questões. 20 de português, 25 de português, 5 de matemática, 5 de física, 5 de inglês, voltadas para aquele conteúdo ali de 2 semanas. Ver como é que você foi. E aí, os simulados bimestrais, não. Você pega uma prova, resolve, simulando todas as condições do concurso. Detalhe, não chuta nenhuma questão, porque falso resultado. Você não está aqui para se enganar. A realidade ela vai ficar diante do espelho depois da prova e vai mostrar para você se você se enganou ou não. Então, você tem que ser honesto consigo, ok? Disciplina elevada. Fez a sua planilha de horário e o seu plano de estudo, cumpra. Disciplina. Ah, mas, poxa, vamos ali comer uma pizza. Não, não. O meu dia de folga é domingo à noite. Pizza só domingo à noite, se for o caso. Agora não dá. Mas aí, professor, vão me taxar, vão me chamar de besta. Ok. Aí o julgamento é de cada um. A pessoa que não quer te ajudar agora vai querer te ajudar mais tarde? Provavelmente não. Certo? Então, disciplina. Fale de boa. Não, amigo. Ah, mal não. Vamos comer essa pizza no domingo?
E hoje eu tenho uma responsabilidade a cumprir, certo? Foco na jornada. Costumo dizer o seguinte: o resultado do concurso é o muro, a jornada é o tijolo. Então, para você construir um muro, você tem que focar em cada tijolo. O tijolo que eu estou botando agora não pode estar torto, não pode estar muito afastado. O tijolo tem que estar numa posição adequada para que esse muro não venha a cair. Então, quando se faz um muro, cada tijolo é o foco. No concurso, cada dia tem que ser o seu foco, a sua jornada diária tem que ser o seu foco. Então, poxa, vou ter que estudar hoje. Foco naquele dia que você está programado para estudar. E aí, um resultado positivo é uma sequência, né, de comprometimento diário. Quando você se compromete diariamente com a sua jornada, o resultado ele será positivo, ok? Conduta. Por que eu tenho que ter conduta? Porque é a maneira como você se comporta que vai te levar a resultados expressivos ou não. E a tua conduta ela pode ser uma conduta positiva ou uma conduta negativa, certo? Então, um exemplo de conduta positiva, nós temos aí a autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo sem querer. Porque amanhã ou depois, o resultado do que você vier a colher vai ser fruto da sua ação hoje. Pessoas têm mania de transferir culpa. Não, mas culpa é do meu professor, culpa é do meu pai, culpa é do meu chefe. Não, a culpa é sua, certo? Então é fazer o que tem que ser feito mesmo sem estar com vontade. Foco e disciplina elevada, já falei, né? Foco na jornada. Cumpre o que tem que ser cumprido. Motivação elevada. Aqui é muito importante. Mas quando eu não estou motivado, eu não estudo. Vai ter que estudar. Vai ter que arranjar motivação, certo? Vai ter que arranjar. Onde que você vai arranjar? Eu não sei. Mas no meu caso, eu vou te dizer onde que eu arranjava motivação. Eu pensava 3 anos à frente. Poxa, onde é que eu quero estar daqui a 3 anos? Caramba, daqui a 3 anos eu com meu carro, eu empregado, salário razoável, estabilizado. Caramba, aí você muito feliz, cara, muito feliz. Poxa, tem que pegar o ônibus agora, né? Lotado esse ônibus aí, pelo amor de Deus. Difícil, mas eu vou chegar no cursinho. Vou chegar e quando eu voltar eu vou estudar. Daqui a 3 anos eu não vou estar nessa vida mais não. Então essa era a minha motivação. Voltava, poxa, cansado, dia inteiro de trabalho e, pô, não vou estudar não. Então eu pensava, vai continuar pegando ônibus lotado, viu? Não estuda não, cara. Então essa era a minha motivação. Passava o cansaço, passava o sono e eu pensava, poxa, daqui a 50 anos, como é que eu vou estar? Eu vou estar aposentado com esse salário aí de miséria? Ou eu vou estar bem, casa própria, sem muita dificuldade, tranquilo, ganhando ali meus 10, 12 salários, sem depender do SUS aí? Poxa, o que eu quero daqui a 50 anos? Quero estar com um salário mínimo, passando um perrengue aí, todo estragado, porque o mundo aí fora bate firme, estraga a tua saúde, ou eu quero estar bem,
Não, não, não. Não posso continuar essa mesmice aqui não. Daqui a 50 anos eu quero estar bem. Cara, eu vou estudar hoje, vai ser só hoje. Então, eu sentava e estudava. E outra coisa que eu aprendi lá atrás, certo? Eu vou falar para vocês aqui, mas é uma mentira do bem, tá? Eu me cansava muito. Então, além dessas motivações, às vezes o corpo não queria responder. Mas o que que eu dizia? Não, não, é só hoje. Vai lá, só hoje. Amanhã tu dorme, amanhã tu esquece que tem que estudar, mas só hoje. Só hoje. Então eu fazia um acordo, contava uma mentira para o corpo dizendo que era só hoje. E no dia seguinte, o que, que eu fazia? Eu contava a mesma mentira. Não, mas é só hoje, é só hoje. E esse só hoje ele foi. E eu consegui fazer muita coisa, inclusive terminar a faculdade, dormindo muito pouco, trabalhando muito, estudando muito, contando essa mentira. Então é uma mentira do bem, tá certo? Então essa era a minha motivação, tá? Equilíbrio emocional, o que, que é isso? É se blindar de picuinha, né? Aqueles acontecimentos externos que vêm, te abalam e estragam o teu dia. Porra, às vezes é uma namorada que fica enchendo o saco porque quer ir pra praia, porque você não anda mais lá. Não, depois eu converso com você. E se blinda, eu tenho que estar bem, não, não, deixa quieto. Ninguém vai estragar aqui o meu momento, eu tenho que estudar, eu tenho que estar emocionalmente bem, então estuda, esquece isso, certo? Alimentação saudável, certo? Então, é chover no molhado com relação à alimentação, né? É evitar alimentos aí ricos em gordura trans, é, oleosos, poxa, açúcar em excesso. Então, tem que evitar porque isso provoca uma inflamação no teu cérebro, nos teus neurônios, certo? Então, você tem que estar bem, cara. Tem que estar bem. Vamos lá. Atividade física é muito importante, né? Então, veja que você na condição militar, o teu corpo vai ser tua ferramenta de trabalho. Então, nada melhor que você praticar uma atividade física, sem essa de dizer que não tem tempo, tá? Se você quiser, você vai arranjar um tempo, até porque você vai estar se preparando para uma das fases do concurso, tá? Então, a atividade física ela vai melhorar a tua cognição e vai estar te habilitando a fazer um bom teste físico. As condutas, né? Eu falei aí no passo 6 que nós tínhamos condutas negativas também, e elas chegaram aí. Conduta negativa, distração. Poxa, vai estudar? Desliga o celular ou então põe em outro compartimento. Esse é o maior inimigo do concurseiro, certo? Vai estudar? Não fica pensando no passeio de domingo com a namorada, não. Tá? Domingo tu vai ver esse momento. Mas agora tu tem que ter o quê? Concentração, certo? Concentração é uma das coisas que a gente tem que ter se realmente quiser aprender. Não existe aprendizado sem concentração, tá bom? Procrastinação, o grande inimigo aí da disciplina. Então, faça o que tem que ser feito, não adie nada. Não, não vou estudar hoje. Vai estudar hoje sim. Tem o seu horário de aula, certo? Procrastinar é um inimigo terrível do concurseiro. Uso de álcool. Todo mundo sabe o que provoca o uso do álcool, né? Ajuda aí a destruir um pouquinho dos seus neurônios, né? Deixa você mais lento. Então, não é por aí. E dormir pouco. Isso é um problema grande. E principalmente o pessoal que trabalha, ele passa muito por isso, porque trabalha o dia inteiro, vai para o cursinho à noite, e que horas que estuda? À noite. Vai dormir 6 horas? Não, não vai dormir 6 horas. Vai dormir 4, vai estudar 2. É o preço. E isso é prejudicial ao desempenho. É prejudicial porque
O cérebro, ele excreta moléculas prejudiciais ao corpo durante o sono. O cérebro, ele consolida novos aprendizados, certo? Então, meus amigos, se você não trabalha, durma as suas 8 horas, um sono de qualidade, certo? Porque esse sono de qualidade vai ajudar muito no processo de aprendizado, tá bom? No livro Como Passar em Concursos, o Bruno Horne e o Pedro Cook, eles falam do ciclo do sono, as fases do sono, sono leve 1, sono leve 2, sono profundo e o mais importante, que é o sono REM, R-E-M, vem do inglês, tá? E significa rápido movimento dos olhos. É esse sono que valida todo o conteúdo que você estudou, tá bom? O Dr. Marcelo Roxo, do curso Ultra Inteligência, ele fala que nós temos em média 6.500 pensamentos dia. E aí? Imagina teu HD como é que está no final do dia. E aí você não dorme direito para fazer a limpeza dessas informações que não são úteis, para jogar para uma memória de longa duração apenas aquilo que realmente interessa. É lógico que para o cara que trabalha é mais difícil. Ele vai ter que perder em algum aspecto. Não, então já que eu preciso dormir, eu não vou estudar. Tá errado. Não vai aprender nada, entendeu? Não, eu vou estudar, eu vou dormir menos. Mas eu tenho que estudar. Então, entre não aprender nada, não estudar, ou aprender e validar, consolidar com um pouco mais de dificuldade, eu prefiro a segunda opção, que é a primeira. A primeira me leva a nada. A gente tem que ser inteligente, certo? Estamos aí quase terminando, né? Vamos aí para o nosso passo 7. Parceria. Ninguém vence um jogo sozinho, certo? Ninguém. Então você vai precisar de parceria com a sua família, com seus amigos, com a sua namorada ou namorado, né? No caso das garotas aí. Família. Chegue para sua família, se você não trabalha e você realmente quer estudar, converse com eles, olha, estou querendo estudar, tem esse concurso, eu preciso ir para um preparatório, será que dá para pagar um cursinho para mim? Poxa, eu não tenho uma fonte de renda ainda, mas se vocês puderem me ajudar, eu vou ser muito grato. E não espere só pela sua família não, cara. Ah, minha família não pode pagar. Ok, você quer realmente? Quer estudar? Você dá um jeito. Eu lembro de um amigo meu e ele não podia pagar o cursinho, ele chegou lá no cursinho e disse assim, olha, eu estou querendo estudar, mas eu não tenho dinheiro. Se vocês quiserem, eu faço aqui faxina no cursinho, eu abro e fecho o curso para vocês, eu só quero estudar. E na época, o professor Wellington do curso Mauel, lá em Fortaleza, topou. Não vou dizer o nome do colega, mas esse cara, hoje, no mínimo, ele é subtenente do exército, se não for capitão. E esse cara passou, entendeu? Então, quando você quer, você acha soluções. Para tudo tem uma solução, certo? Poxa, se você trabalha e ajuda em casa e quer estudar, mas não vai poder estudar por conta da sua ajuda em casa, converse com seus parentes. Veja o que eles podem fazer. Se você pode destinar um pouco desse dinheiro que você ajuda em casa para pagar o seu curso. Explique para eles, olha, é uma boa causa. Amanhã eu vou estar numa condição melhor, vou poder ajudar muito mais. Vamos apertar aqui, cortar uma despesa ali, outra acolá. Me ajudem. Com certeza vai ter uma solução. Amigos, converse com seus amigos. Galera, olha, eu vou estar me afastando aqui por um período.
mas é por uma boa causa. Daqui a alguns meses a gente volta a estar junto novamente, se divertindo, mas agora eu preciso me afastar. Não conte para todo mundo o que você vai fazer, não conte. Apenas ali para aqueles muito, muito próximos mesmo, ok? Porque eles também serão a sua base de sustentação junto com o grupo, junto ao grupo. Então, tá tudo certo. E uma questão muito problemática é a questão de relacionamento amoroso aí, a namorada ou namorado, por quê? Porque às vezes você quer estar muito junto e nesse momento você não pode. Então chegue para a pessoa e diga, olha, o meu sonho é casar com você, mas eu preciso primeiro ter uma situação financeira equilibrada para a gente poder viver bem, amanhã ter os nossos filhos sem dificuldades. Preciso que você me ajude. A gente vai passar a se ver uma vez por semana, porque eu vou estar estudando. E se a pessoa não quiser te ajudar, não tem problema não. Então valeu, vou seguir a minha vida sem você mesmo, já que você não quer me ajudar. Por quê? Porque amanhã vai ser a primeira pessoa a te cobrar se você estiver numa situação financeira ruim. Se duvidar, vai até deixar você. Então, amigo, é um momento complicado. Faça parcerias. Faça parcerias, encontre soluções. Vai valer a pena. Posso te garantir isso. Poxa, esse domingo agora eu vou para a praia. A namorada, leva um livro. Não tem problema. Chega lá, passa o bronzeador nela, ela vai tomar o sol dela, você vai ali para debaixo do guarda-sol, pega o livro. Chique, não? É. Conheço gente que fez isso, tá entendendo? Então vai dar certo, cara. Pra tudo tem uma saída, né? Bem, e aí vamos fazer aqui um apanhado geral do que foi esse nosso primeiro bate-papo, né? Confesso que eu estou um pouco nervoso aí, nesse primeiro vídeo que eu estou gravando, mas aí depois a gente vai se soltando, tá bom? Então, resumindo aí, né, o nosso caminho para a EA, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a todos vocês. Lógico que foi um bate-papo muito superficial, eu tenho muita coisa a compartilhar, eu tenho muito conhecimento em diversas áreas que a gente pode se aprofundar, né? Cabe a vocês me provocarem aí, a gente vai analisando, pô, memória, esquecimento, sono, planejamento, organização, comportamento antes da prova. Poxa, como é que a gente vai aqui dar um chute aqui nessas questões? Então, tem muita coisa interessante aí para a gente bater um papo, para a gente se aprofundar. Eu curto muito isso, né? Então, assim, espero que vocês interajam comigo e a gente possa realmente fazer uma boa amizade aqui no YouTube, certo? A gente tem também as outras plataformas aí que posteriormente eu vou passar lá para vocês o nosso endereço no Insta, no Face, certo? Mas em princípio eu estou focando aqui no YouTube, tá certo? Então o nosso caminho aí ele perpassa aí por 7 passos, né? Que são os seguintes: ler e entender o edital, avaliar o estado atual, planejamento e organização, como é que a gente vai aprender, cada um tem uma maneira diferente, certo? Quais são as estratégias, como que eu tenho que me comportar, é a conduta, quais as parcerias. Então, esses 7 passos aí, eu tenho certeza que são os passos mais importantes para você realmente chegar no seu objetivo final, que é a aprovação, tá? Mas, como tudo tem que ter ação, eu coloquei aqui um 8º passo, mas a gente sabe que sem ação a gente não chega a lugar nenhum. É isso? Então, fica aí como um 8º passo, ação. E eu gosto muito dessa frase aí de Robert Collier, onde ele diz que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, certo? Então, mais uma vez, é aquela situação, foco no tijolo. Qual o tijolo que eu tenho que colocar? É esse. No final, o muro vai estar feito, certo? E vocês vão chegar na escola especialista
com certeza, pelo menos no que eu puder ajudá-los, a gente vai realmente trazer material para que vocês progridam aí nessa jornada, ok? Bem, termino aqui o nosso primeiro vídeo e espero que vocês consigam atingir o topo dessa montanha, né? E que realmente sigam à risca tudo que está aí. Certamente vocês vão conseguir. Se fizerem o que a gente procurou descrever aqui, que é um conjunto de ação onde a gente viveu isso, a gente passou por isso em momentos onde a gente não tinha a internet para ajudar, onde a gente não tinha ninguém, a gente foi aprendendo por tentativa e erro. Então, com certeza vocês chegarão aí e alcançarão o objetivo. Para mim é uma grande honra ter compartilhado um pouco desse conhecimento com vocês. E eu volto a pedir que vocês curtam esse vídeo se vocês gostaram, deixe seus comentários, sugestões, compartilhe com os seus colegas, né, que estão na mesma vibe que vocês, porque afinal de contas, chegar na escola de especialistas com um amigo para compartilhar ali aquela rotina é muito bom, é muito bom. Então não façam aí o pano preto, não escondam o jogo, não. É melhor ter um amigo do lado lá na escola do que estar no meio de pessoas totalmente desconhecidas. Esse é o meu pedido. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.